Fala pessoal, chegamos no último vídeo desta quarta semana do nosso curso Noções Básicas de Power BI da Desktop da Fundação CCERJ. No vídeo anterior, terminamos com essa visualização do relacionamento que realizamos da tabela calendário, tabela criada para relacionar as nossas datas. Ambas datas da tabela B vendas e da tabela B devoluções. Antes de realizarmos a importação de dados de tela de fundo, para a gente colocar o nosso painel de relatórios, enfim, criar visuais, nós vamos realizar algumas operações. Vamos voltar aqui para o modo de exibição de tabelas. Já até estou dentro deste modo exibição. Percebam, neste modo exibição, a gente tem aqui, ó, vou recuar e depois eu vou abrir novamente. Nós já temos a tabela calendário aqui, que a gente vai recuar. Nós temos aqui a tabela cadastro, que tem o código de informações, mostrei para vocês. A tabela de devolução aqui também com código, quantidade devolvida. E aqui a tabela de vendas, que a gente vai iniciar aqui algumas operações, que tem o código quantidade vendida, unidade e a data de venda. Perceba que nessa tabela B vendas não possui o preço unitário das vendas, tampouco o valor total dessa quantidade vendida aqui nesta data e o produto que foi vendido. Então, o que a gente vai começar a realizar aqui? A criação de novas colunas com essas informações integradas de outras tabelas. Então, vejamos, vamos criar aqui essa nova coluna dentro já do Power BI. Então, essa nova coluna nós chamaremos de preço do produto, sem cedilha, tá? Então, vai ficar preco, preço do produto, olha lá, sem cedilha, preço do produto, igual. Vou colocar a forma chamada related, olha lá, olha a fórmula, que ela tem a ver com o meu relacionamento. Ela vai observar aquilo que está relacionado, que eu gostaria de trazer informação. Percebam que ela colocou duas tabelas, que lembra que a gente falou de tabelas matrizes? Ela trouxe que eu estou relacionado com a tabela cadastro, olha lá, B cadastro, e nós estamos relacionados com a tabela calendário. Então, nós queremos a tabela B cadastro e que tipo de informação nós queremos? O preço unitário. Então, preço unitário do código BAT, né, o BAT final 1. Então, eu só marquei lá e clico, fecho meu parêntese, porque é uma fórmula, e aperto Enter, ok? E aí ele vai trazer a informação. Gente, mais simples do que a gente imagina. Lembra que alguns colegas que já mexeram ou mexem, né, usam o Excel no dia a dia e precisa realizar um PROC-V? Adeus PROC-V. Né? O Power BI ele é muito mais inteligente e rápido em relação a essas informações. Ah, Marilda, mas tem certeza que foi? Vamos escolher aqui um código específico para vocês observarem. Olha aqui. Ah, eu quero o código pneu, né, que é o PNE, final 1. Olha lá. O valor 464. Vamos aqui no cadastro para a gente ver se foi. Olha lá. PNE 1 ao valor 464. Então, perceba que as informações foram todas aqui, né, integradas e as referências foram corretas. E o que mais eu quero? Eu quero agora fazer a multiplicação. Multiplicação dessa coluna preço do produto com a coluna quantidade vendida. Então, vamos criar novamente agora uma nova coluna. Olha lá. Vamos botar o nome de vendas total. Pode ser? Vendas total. E aí, vou agora começar informações das minhas colunas. Qual é a tabela que eu estou? Eu estou na tabela de vendas. Olha lá, B vendas. Ok? B vendas. E qual a coluna que eu quero? Eu quero a coluna
preço do produto. Um espaçozinho para eu entender a minha operação. Vou colocar novamente a minha coluna lá, B vendas. Já só coloquei 2 letrinhas e já aparece algumas informações. Então lá, B vendas, eu quero qual a coluna? Quantidade vendida. Perfeito? Então, eu tenho 2 informações. Eu tenho a coluna do preço do produto e eu tenho a coluna da quantidade vendida. Cliquei nas 2 informações, agora eu só aperto Enter, que ele já vai calcular essa operação. Então, ele fez 464 vezes 5. Vamos tirar aqui o meu filtro, voltar com tudo, para vocês verem que eu não tinha nem percebido que eu ainda estava com filtro. Mas a coluna foi criada exatamente com as operações que eu queria. Imagina que a gente quer uma outra coluna para saber o custo, né? O custo desse produto. Por quê? O preço foi esse, mas quanto que foi o custo, né? O meu custo de aquisição, que também está lá no cadastro. Vamos trazer para essa tabela B vendas. Então aqui, ó, custo do produto. Olha lá, custo do produto. Qual é a fórmula que nós vamos trazer essa informação? O related. Por quê, Marilda? Olha lá. Porque existem 2 relacionamentos com essa minha tabela de vendas. É o B cadastro e a tabela calendário. Então, a gente quer agora o custo unitário. Olha lá a informação, custo unitário, custo do produto. E aí eu trago essa informação, fecho o parêntesezinho e eu vou trazer o custo unitário desse produto. Aperto Enter e a informação vem da tabela cadastro. E a mesma coisa que eu fiz na coluna de vendas, eu vou colocar também custo total, ok? Para simplificar aqui a operação. Então, nova coluna, custo total. O custo total é igual. Eu quero a coluna custo do produto vezes a quantidade vendida. E aí eu vou saber quanto foi o custo por cada produto vendido. Lembrando, se eu estou na tabela de vendas, então eu quero fazer multiplicação entre essas colunas, eu tenho que iniciar a informação com o nome da minha tabela. Então eu tenho aqui B vendas, olha lá, e eu coloco aqui, ó, custo do produto. Um espaçozinho para eu entender sempre a minha operação que eu estou realizando. Novamente, B vendas, olha lá, e eu quero qual a coluna? Quantidade vendida. E clico Enter. Foi. E aí eu já tenho essas informações aqui, ó, no meu lado direito, na parte de dados, eu já tenho essas colunas novas criadas, ó. Custo do produto, custo total, preço do produto, né? E vendas total. Fluiu? Vamos criar também lá em devoluções para a gente ter essas mesmas informações para que a gente possa realizar no nosso relatório de painel de dados. Vamos colocar aqui, ó, devoluções. Vamos entrar na tabela devoluções. Então, a gente tem aqui o código, quantidade é devolvida, a unidade é devolução. O mesmo procedimento que realizamos lá na tabela de B vendas, nós vamos fazer aqui na tabela de B devoluções. Nova coluna, ok? Aí a gente pode botar assim, valor da devolução, vou escrever aqui para vocês. Sempre não colocando com C cedilha, né? Então a gente bota aqui, ó, valor. Vou até botar valor devolvido para ficar melhor. Ok? Valor devolvido. Ok? Qual é o valor devolvido, Marilda? Como é que eu vou calcular o valor devolvido? O valor devolvido nada mais é do que o meu preço unitário. Não é? O valor devolvido é o valor da minha venda. Então, o valor da minha venda está onde? Que é o preço unitário deste produto. Está na tabela de cadastro. Para que a gente venha, né,
inserir aqui essas informações na tabela de devoluções, a nossa fórmula é o related. Olha lá. E eu trago o preço unitário. Fecho parêntese e eu tenho o valor devolvido. Unitário. E mais uma outra coluna, para facilitar a nossa vida. Olha lá. Vamos botar aqui. Devoluções total. Vou botar aqui. Devoluções sem ser cedilha. Ok? É igual. São as colunas que eu quero realizar a multiplicação. O total desse preço unitário que eu vendi em determinado período e a quantidade que foi devolvida. Então, vai ser qual tabela que eu estou usando? B, devoluções. Então, aqui eu venho B, devoluções, valor devolvido. Um espaçozinho e coloco de novo B, devoluções, perdão aqui, B, devoluções, quantidade devolvida. E agora, aperto o quê? Enter. E a realização da operação de multiplicação é feita, ok? Como é que é as operações, gente? Mais ou menos é tranquilo de vocês identificarem aí no teclado. A multiplicação é sempre asterístico e a divisão é a barra, tá? Tem uma barrazinha aqui para vocês verem, que é a barra que a gente utiliza, tá certo? Vamos lá para o nosso menu exibição de relatório. E vamos importar a tela de fundo que eu já disponibilizei para vocês. Vamos começar a importar e criar o nosso relatório. Então, aqui em visualizações, nós temos aqui, ó, criar visual e formato de visual. Então, pessoal, vamos clicar aqui em tela de fundo, procurar. Então, nós vamos importar o arquivo relatório anual, autopeças, vendas, abrir. Se a transparência tiver aqui 100%, nós alteramos para 0. E aí a gente consegue visualizar essa tela de fundo disponibilizada para vocês, tá? Vamos aqui ainda em visualizações, criar visual. Vamos começar pelo nosso cartão. Que ele já tá até aqui, ó. Já tá até aqui pra gente. Antes de eu começar a colocar aqui os campos, vamos voltar na nossa tabela e vamos formatar essa tabela para melhorar o nosso visual lá do relatório. Percebam que aqui, tanto no valor devolvido e valor total, a gente tem aqui em cima um nível de formatação. Aqui está escrito moeda, o número decimal é o tipo de dados, com vírgula, né, que está dando a informação se tem vírgula ou não. A gente pode escolher que tipo de moeda tá ok? Então, por exemplo, eu posso escolher aqui que eu quero um decimal fixo. Ok, olha lá. Você pode botar assim, decimal fixo. Eu quero um número decimal fixo. Eu quero 2 casas decimais. Olha lá. 2 casas decimais. Então, a gente tem aqui 2 casas decimais. Esse aqui já trouxe a moeda. Olha lá, na moeda, a informação. Ó, moeda. E que tipo de moeda a gente quer? Eu posso vir aqui no cifrão e ver qual é a moeda que eu quero. Tem aqui, ó, inglês, euro. A gente vai lá embaixo. Vamos dar uma olhada aqui em português. Olha lá, vamos lá para o português. E aí a gente procurar o Brasil. Olha lá, português, português, Portugal. Vamos lá. Aqui, Suíça, Portugal, Luxemburgo. Aqui, ó, português, Brasil. Foi até desci demais. É importante a gente fazer isso. A mesma coisa a gente faz no outro lado, tá ok? Olha lá, a gente coloca aqui, ó, moeda, já deixar como moeda.
A gente deixa aqui em 2 casas decimais. Olha lá, transferir para 2 casas decimais. E aqui em moeda, como eu acabei de usar, já está aparecendo, ó, Português Brasil. Perfeito? Vamos fazer isso lá na nossa tabela também de vendas. Então, vamos entrar aqui na tabela de vendas. A gente pode selecionar tudo. Às vezes dá, aqui eu não foi. Vamos colocar lá pra gente ver aqui, ó. Quando a gente bota aqui moeda também não tem problema, tá? A gente colocar aqui a moeda. O número inteiro fixo a gente consegue colocar aqui para todos. A gente vai dar a possibilidade para todos terem. Aqui a moeda. Opa, foi? Rápido. Selecionamos moeda real aqui. Agora tem que ter um Rzinho na frente. E a gente colocou em 2 casas decimais. Ó, mesma coisa. Olha lá, Marilda. O decimal fixo já ficou, a gente coloca aqui moeda. Porque a gente pode ter diferença para cada um, se a gente quisesse. Mas vamos manter todos como moeda real. Já está colocando o nosso ponto aqui de separação. Eu estou indo rápido demais. Item por item. Aqui, ó, nosso número decimal fixo. 2. E o últimozinho aqui, ó. Mais uma vez, moeda. Selecionei aqui. Moeda. Escolher aqui qual é a nossa moeda. E 2 casas decimais. Show! Atualizadas as informações. Vamos lá para nossa exibição de relatório. Deixa eu pegar o cartão de novo junto com vocês. Então, aqui na nossa 4ª linha, 4ª posição, o nosso cartão. Então, vamos aqui na tabela de vendas, trazer as informações total de vendas. Então, ele vai fazer aqui o lançamento total das minhas vendas. Então, foi em torno de 25 milhões. Uau, vende tudo isso. Que show! Então, a gente formata aqui, ó, esse visual. O valor do balão podemos deixar aqui, ó, Segoy. Já falei que é a minha preferida. Vamos tirar esse rótulo da categoria aqui, ó, que tá embaixo. Vamos ver se a gente vai manter essa mesma tamanho. Vamos botar aqui 40. Se for o caso, depois a gente altera. Vamos lá no geral. O título, vamos colocar. O título a gente pode botar aqui valor total das vendas. Ok? Segoy. Vou botar aqui um negritozinho. Ok? Ah, Marilda, não gostei desse negrito. Então a gente não coloca. Aumenta um pouquinho. Ó. Podemos alterar a cor do texto, das cores ali, botar um azul também, ó, por exemplo. Então escolher aqui, tem um hexa específico. Enfim, gente, isso aqui não vou ficar nesse momento da nossa aula preocupado. Ah, escolhi esse aqui, ó. Vamos ver. Copiar para a gente usar nos próximos. Então, esse foi o nosso hexa. Coloquei aqui para o lado da direita por causa do nosso ícone que está aqui, tá? Ok? Título feito. Vamos aqui nos efeitos para a gente tirar essa transparência. A gente conseguir estar tudo transparente.
Vamos ver como é que ficou aqui a arrumação. Ó, percebam. A gente vai ter que mudar aqui em algumas partes da nossa formatação. Então, título. Vou tirar esse valor, botar assim, total das vendas. Acredito que fica melhor. Deixa eu ver se com tamanho maior ficou. Vou deixar assim mais clean mesmo. E lá no valor, vamos lá, no valor do balão, deixa eu mudar para cor, o mesmo hexa que a gente acabou de colocar, para ele ficar no mesma cor. E deixa eu ver se ficou bom. Não, negrito não. Vamos diminuir aqui para 30. Olha lá, já ficou melhor, né? Vamos diminuir aqui. É assim que a gente vai montando. Gosto até de fazer junto com vocês, para que a gente venha sentir, ó. Ah, ficou bom. Ó. Ah, Marildo, eu gosto mais aqui no cantinho. Eu tiro. Gostei. Ficou bom. Ah, quero mais centralizado. A gente pode até arrumar assim, ó. Pra ficar mais centralizado, um número embaixo, ó. Tá? E aí, essa questão de padronização fica muito a critério. Ah, o total das minhas devoluções. Olha só, Ctrl+C, Ctrl+V, o cartão. Não vou ficar depois formatando tudo de novo. Venho aqui, ó, fecho e vou lá na minha planilha de devoluções e venho aqui, ó, tenho devoluções total, que é o nosso nome aqui, ó, devoluções total. Já tem aqui, ó, quantitativo todo devolvido. Ah, aqui já ficou ruim de identificar a informação. Vamos diminuir um pouquinho essa fonte. Vamos lá. Vamos botar aqui, ó. Vamos ver lá como é que ficou. Porque tá em milhares, né? Um tá em milhões e outro tá em milhares. Vou botar aqui 26. E o título também eu preciso alterar. Então, assim, a gente pode botar aqui total das devoluções. Aqui, ó. Ó, como eu diminuí aqui, é de bom tom, eu também diminuí lá, né? Para que a gente tenha uma coerência de informação. Ó, diminuir aqui. Então, é bom que eu tenha agora uma diminuição lá também. Então, a gente vai lá, ó, na página inicial, pega o pincel, formata para ficar igualzinho. Mesmo padronização, tá? Eu posso fazer aqui, ó, também trazer um pouquinho mais próximo no cantinho. Foi? Até aqui, fluímos juntos? Vamos lá, então a gente pode, nos outros dois campos disponíveis, incluir outros gráficos. Vamos incluir um gráfico aqui, por exemplo, de barra. A gente coloca aqui, ó, no nosso eixo Y, colocar o produto que a gente quer. E no eixo X, a gente colocar aqui o total das minhas devoluções, né, do período, e de vendas também, tá? Aí percebam que eles colocam juntos, de acordo com cada produto. É bom que eu não trouxe o código, é melhor pra gente ter informação como se comportou cada produto. E a gente começa o processo de formatação, lembra? Então, vamos revisar aqui, ó. No eixo X, nós podemos alterar já a cor, para ficar na cor do hexa que a gente salvou. Essa largura máxima é importante, gente, para que a gente tenha a informação aparecendo. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 12, nosso tamanho. Perceba que tem muita informação que eu não consigo ver. Então, a gente coloca aqui, ó, por exemplo, largura máxima. Consegui aqui de 50. E aí, eu já consigo colocar o meu gráfico aqui dentro e, sendo possível, visualizar a descrição do produto, tá? O que mais que a gente pode estar fazendo aqui no eixo
Y. Esse título produto eu posso estar te retirando para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. E vamos seguir para o nosso eixo X. No eixo X, né, eu baixei aqui, tinha o mínimo e máximo. Valores seria essas informações aqui de baixo, também não vou querer. E o título também, que é a soma de devoluções total, também não quero, tá? Vamos recuar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. A legenda também não vejo necessário, pois é muito intuitivo, percebe-se que sempre a devolução é um tamanho menor, até pelo quantitativo aqui, que a gente, de grandeza que a gente já destaca. A questão da barra a gente fala daqui a pouquinho, tá? E vamos colocar a princípio para vocês observarem o rótulo de dados. Por exemplo, olha só, rótulo de dados das informações das vendas. Das devoluções que está aqui é bem mais difícil de a gente conseguir colocar, então vamos deixar o das vendas aparecendo naqueles quantitativos possíveis. Aqui a gente coloca aqui para vocês verem, ele pergunta de qual, né? Aqui, ó, soma total de venda. Outro destaque que é importante, perceba que a ordem, a princípio, quando a gente olha, tá meio sem saber como esse gráfico está sendo apresentado, que tipo de ordem de apresentação, foi a ordem alfabética aqui do produto, qual foi o critério. Nós podemos ver aqui nesses 3 pontinhos, classificar eixo e ver como é que está essa classificação. Foi pelo produto, a gente poderia botar aqui ó, pelo produto. Ele vai colocar em uma ordem de informação, ele botou em ordem decrescente, começando de pneu, óleo, kit. Vamos botar aqui mais uma vez para vocês verem aqui na classificação do eixo. Posso botar aqui ó, em ordem crescente. Então, alfabético aqui, ó, bateria, depois kit, depois óleo, depois pneu. No nosso caso, é bem interessante a gente deixar pelo valor, o valor maior até o valor menor, como é vendas. Então, qual é o produto que tem maior venda? Então, vou botar aqui, ó, soma de vendas total. Só que de forma decrescente, olha lá. Então, consigo ver logo que o pneu aro 15 é o que eu mais vendo. E o óleo lá, lubrificante, de 1 litro, que é o que eu menos vendo, tá? Que a gente consegue ter essa informação sempre prontamente. Que produto eu vendo mais? Qual produto que eu menos vendo? E assim por diante, até para um controle de estoque, por exemplo. Aqui na barra, voltando pra gente, ele sempre vai dar a opção, como a gente tem 2 séries, né? Que é a série devolução e a série vendas, qual será a cor. Então, a cor a gente pode manter o nosso X, que a gente já considerou, e poderia aqui alterar, ó, por exemplo, nessa cor da outra aqui, devolução, a gente pode botar aqui um cinza, se quiser, ou manter aquele azul mesmo que estava, para dar um destaque diferente da informação, tá? E vamos concluir esse nosso gráfico de barra alterando o título. Vamos lá, vamos colocar aqui devoluções e vendas por produto. Ok? A fonte aqui a gente usa Segoy. Aumentar um pouquinho. A cor do texto é aquele nosso X que a gente já gravou. Tá aqui direto. A gente coloca no cantinho. Ok? Vou dar um recuo aqui pra gente. Efeito sempre aqui, ó, transparente. Pra gente conseguir ver como está ficando aí o nosso relatório, nosso painel. E aí, ficou bom? O que vocês acharam? E o que mais que a gente poderia estar montando, Marilda? A gente pode pensar aqui num outro gráfico que a gente pudesse usar por trimestre. Como é que se comportou a venda por trimestre? E a gente possa até usar tanto a venda e a devolução usando a nossa tabela calendário. Por exemplo, vamos criar aqui, então, um gráfico de
Coluna, pode ser um gráfico de coluna, aqui ó, esse gráfico aqui de coluna clusterizado, que a gente vai ter a informação de um lado a venda, o outro lado a devolução. E no nosso eixo X, nós vamos considerar esse trimestre, olha lá, trimestre. Então, de um lado vai ter o total das minhas devoluções. Vamos lá na nossa tabela de devoluções aqui, ó, devoluções. E do outro lado a gente vai ter de cada trimestre, cadê? As minhas vendas. Olha lá. E aí eu já consigo identificar qual é o trimestre melhor, do período, e assim por diante, tá? Deixa eu aproveitar a formatação ao pincel. Vamos selecionar aqui. Olha como ajuda. Bom demais, né? Aqui, ó, já tem as informações. Podemos diminuir um pouquinho esse tamanho do título. Vamos lá no título geral, aqui vocês já sabem. Título. Vamos diminuir aqui para a gente ver e escrever outro nome, né? Devoluções. Devoluções. E vendas por trimestre. E aí? Vamos colocar o T também com letra maiúscula para a gente ter um padrão. Trimestre. Podemos até manter agora, porque a gente alterou a nomenclatura, ok? Aqui, ó, eu coloquei, vamos voltar lá no visual para vocês perceberem. Eu cheguei a fazer uma outra coluna trimestral. A gente poderia estar tirando essa aqui do trimestre, colocando a trimestral. Apareceria lá primeiro, segundo, terceiro, quarto trimestre e assim por diante. Aí você pode falar assim pra mim, ó, vamos lá, só para vocês verem aqui, ó, na modo exibição de tabela, na tabela calendário, eu coloquei aqui mais uma coluna trimestral para que a gente pudesse ter essa informação melhor visualizada no painel. E aqui ficou o quarto trimestre maior. Depois veio o primeiro, segundo, terceiro, quarto. O que é isso, Marilda? É mais uma vez uma forma da classificação, né? Foi a maior venda, foi o quarto trimestre. Ou a devolução, né? Provavelmente, pode ser um dos dois aqui, o critério na hora de ter feito o eixo. A gente vem aqui, ó, classificar eixo. E aí a gente define o que vai ser a sua classificação. Minha classificação vai ser o trimestre, ok? Então, vai ser o trimestre em ordem decrescente ou crescente? Crescente. Quero ver primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e assim por diante, tá? E pra gente fechar, mais uma informação importantíssima que tá faltando aqui nesse nosso painel de gestão de venda. O que eu comentei com vocês no vídeo de calendário? Eu comentei que as nossas tabelas de vendas e tabelas de devoluções, vamos lá para vocês verem, inicia aqui no ano de 2020, por exemplo, e tem quais outros anos? 21 e 22. Então, quando a gente olha aqui o relatório, esse total de vendas aí que a gente está vendo é um total de vendas de 3 exercícios, 20, 21 e 22. E é interessante aqui, por exemplo, a gente colocar uma opção de visualização por exercício de quanto que tá. Ó, até mesmo a gente poderia fazer essa mudança aqui que eu coloquei por trimestre, olha só para vocês terem uma noção. E colocar aqui, ó, ano, ó, a gente consegue começar a visualizar que isso é um acúmulo, né, de informações. Essa devolução e vendas por produto também é um acúmulo de 3 exercícios. Então, deixa eu tirar aqui de novo, botar o trimestral que eu tinha colocado antes. Vou voltar novamente aqui a minha classificação trimestral e colocar aqui crescente, tá?
E aí a gente pode estar usando uma ferramenta muito importante, que é a ferramenta que nós chamamos aqui, ó, de segmentação de dados. É um filtro. E ela também é importantíssima aqui para que a gente venha estar definindo qual é o período de análise de informação que a gente pode estar escolhendo. Então, por exemplo, vem aqui, né, quando a gente clica, e eu trago o campo ano. Olha lá. Quando eu trago o campo ano, eu posso escolher qual ano que eu quero enxergar aqui nesse meu relatório. Eu quero o ano de 2020 a 2022, eu quero só o ano de 2020, por exemplo, olha lá, ok? Ele traz só as informações de 2020. Ah, eu quero o ano de 2021, olha lá. Eu só trago informações do ano de 2021. E assim por diante. Então vamos formatar aqui, ó. A gente pode até usar essa formatação aqui de um dos nossos gráficos para ficar mais rápido, a gente conseguir aqui, ó, já ficou transparente, já teve várias mudanças. A gente traz aqui para cima, ó, se a gente quiser aqui, ó, tá bem escondidinho, à vontade, que a gente só seleciona. Vem aqui, ó, na formatação, nós podemos mudar as cores, escolher como é que a gente quer, ó, cabeçalho, texto, configurações, que estilo vai ser entre, vai ser uma lista suspensa, por exemplo, você vem aqui, ó, escolhe. Eu gosto muito dessa opção, tá? Se a gente vai utilizar esse tipo de opção, a gente pode tirar esse cabeçalhozinho aqui, ó, nem ter. E aí, ó, podemos trazer tanto aqui para escolher, ou às vezes dentro de um dos gráficos que possam ficar mais fácil de a gente ver. Aí fica questão de critério, tá, gente? Vocês podem ficar definindo como vocês preferem essa informação, onde vocês querem manter. E outra coisa aqui que é importante, deixa eu só tirar daqui para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor. Vamos botar para cá, ó. Nos valores, a gente aumenta aqui um pouquinho. Vamos botar a cor também padrão. Aqui. Aumentar aqui para a gente enxergar melhor. Isso. Ainda aqui na parte de configurações do segmento, a gente teve aqui opções, suspenso, e a seleção. A seleção pode ser múltipla, a seleção pode ser única. Então, por exemplo, se eu coloco única, só vai ficar sempre um único exercício, ok? Agora, se eu considerar uma seleção, olha lá, uma seleção múltipla, eu posso escolher vários exercícios juntos, ok? Então, ele pode fazer um acúmulo de exercícios também, ao mesmo tempo. Olha lá. Aqui, ó. Seleciono tudo, ó, ok? Eu consigo selecionar todas as informações. E aí fica conforme vocês acharem melhor, tá? Mas eu sempre acho importante definir qual é o exercício que vocês querem analisar, para que a gente possa entender que esse período, né, que a gente está fazendo de análise não reflete um exercício específico, e sim um acúmulo de informações. Olha lá. Ok? Então, por esta semana chegamos ao fim. A semana foi boa. E pra gente concluir, que vocês já possam pensar aí na nossa aula síncrona que a gente vai ter na próxima semana, o nosso encontro. Muito trabalho que a gente teve de estar preparando cada gravação. Percebam que a gente poderia ter feito também um gráfico muito interessante que a gente não fez. Que era um gráfico, por exemplo, de entender qual é a
a filial, né, dessa empresa, que a gente viu que tem várias unidades, várias cidades aqui pelo Brasil, mas o montante total das vendas e devoluções ao mesmo tempo. Mas, olha, eu trouxe para vocês aqui que não existe na tabela cadastro a unidade. E agora? Então, por exemplo, aqui eu vou comentar aqui com vocês, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, imagina se eu quisesse criar aqui um gráfico, e aí eu tivesse trazendo aqui a unidade, ó, unidade, e eu colocasse aqui o total das vendas. Então, eu tenho aqui as unidades e o total das vendas, olha lá. Só que quando eu coloco aqui, ó, o total das minhas devoluções, cadê aqui a planilha de total das devoluções? E aí? Foi? Aparentemente parece que foi. Mas quando a gente olha aqui em cima, ó, total das devoluções, 577. O total das devoluções, 577. Total das devoluções, 577. Ou seja, ele traz sempre o mesmo valor. Por quê? Porque elas não estão integradas. As informações estão totalmente não relacionadas. E aí, será que você consegue relacionar, criar um relacionamento para que a gente faça, na aula síncrona também que a gente vai ter na próxima semana, um relacionamento entre devolução de vendas e vendas total por unidade? Esse é o desafio. E aí a gente vai se encontrar aí na próxima semana. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso, feito com muito carinho, com muita dedicação. Participem ativamente aí, realizando muitas vezes os exercícios, praticando, se possível já implementando dentro do órgão, setor, seja ele setor público, privado, terceiro setor, onde você está inserido, porque é a melhor forma de você se aperfeiçoar e crescer no conhecimento do Power BI. Então, espero você na próxima semana e com o desafio feito. Show? Então, até mais!